Boa noite a todos. A doce paz de Jesus em nossos corações. Nós estamos numa sequência de aulas em torno de mediunidade. E hoje a nossa aula tem o título De graça recebestes, de graça dai. São palavras de Jesus e muito citadas no movimento espírita quando se fala de mediunidade, não é? Jesus estimulou e orientou os seus discípulos para a prática da mediunidade. Vocês se recordam que ao tempo de Moisés havia a proibição, mas ao tempo de Jesus não havia mais proibição, pelo contrário. Jesus estimulou e orientou os seus discípulos para praticarem a mediunidade, exercitarem essa faculdade sublime, e disse para eles trabalharem com essa mediunidade, as suas faculdades, em favor da humanidade. Jesus fez então várias recomendações. Ele disse nessa oportunidade: curai enfermos, purificai leprosos. Eles não poderiam fazer isso como pessoas que eram, porque eles não eram médicos nem enfermeiros, mas como médiuns, como intermediários dos espíritos, eles serviriam muito bem para que os mensageiros do Senhor ajudassem a humanidade, curando, não é? Sanando o problema da hanseníase. Disse Jesus também: ressuscitai mortos. E nós precisamos pensar a esse respeito, porque Jesus não contrariou nenhuma lei divina, nem poderia. Quem é que pode agir contra as leis de Deus? As leis de Deus já estão estabelecidas no universo. Tudo e todos estão submetidos à lei de Deus. E a morte corpórea é um desses fatos que seguem a uma lei divina. E ninguém pode modificar. Uma vez que o corpo morre, o espírito não consegue mais atuar sobre ele. Não há como, não é? Então, quando Jesus disse ressuscitai mortos, ele não estava dizendo para fazerem corpos mortos voltarem à vida. Se vocês repararem, os seguidores de Jesus e quem trabalha hoje com o ensinamento de Jesus faz muita coisa, ajuda os enfermos, suaviza dores, mas não ressuscita mortos. A gente segue Jesus, num compasso se alivia alguém, a gente faz assim o afastamento de demônios. A gente sabe que não eram demônios no sentido do termo, não é? Espíritos para sempre rebeldes a Deus, isso não existe. Mas era o termo que eles colocaram para designar os espíritos agressivos, perturbadores, não é? Então nós também fazemos afastamento dos espíritos, dialogamos com eles, conseguimos tocar-lhes o coração. A vida para eles continua e eles podem se renovar e se melhorarem. Agora, ressuscitar mortos nenhum de nós vai fazer, nem nunca fez. E o próprio Jesus também não. Vocês já sabem que às vezes as pessoas estavam em estado de letargia, que é a morte aparente, e para o povo daquela época, há 2000 anos atrás, aquilo era morte. E também a região lá era de um clima muito quente. E quando alguém morria, que eles achavam que estava morto, eles procuravam sepultar rapidamente, porque a decomposição se fazia logo. Então eles não demoravam com o corpo em longo velório. Por isso, então, algumas vezes, eles estavam conduzindo pessoas, como o filho da viúva de Naim, que estava indo no féretro para o seu sepultamento. E Jesus, compadecido, deu uma ordem ao rapaz: levanta-te, toma de novo a tua vida. Porque Jesus tinha um grande potencial magnético, tinha autoridade moral, e ele então conseguia retirar o espírito daquele estado corpóreo difícil. Eram curas
maravilhas que Jesus realizava, e não fazer um corpo morto voltar à vida. Não era isso. Enfim, como as pessoas não entenderam, até hoje vivem falando de ressurreição dos corpos. Eu também só entendi por que, sem intuito de crítica, mas de nós compararmos. Eu não entendia por que os católicos insistiam na questão ressurreição da carne. Até que eu fui fazer uma palestra, uma aula, sobre anjos e demônios. E aí eu encontrei a doutrina católica, que dizia assim, que Deus criou os anjos puro espíritos. Eles não têm matéria, não têm corpo. Eles já foram criados por Deus puro espírito, para serem os seus ministros, os seus mensageiros sobre a humanidade. Mas o ser humano foi criado corpo e espírito, alma. Então, a pessoa humana, quando morre, segundo eles entendem, tem que ressurgir alma e corpo, porque senão não é uma pessoa humana. A pessoa humana é corpo e alma. Então precisa ressurgir o corpo, é isso que eles pensam. Mas nós espíritas sabemos que o espírito já existia antes de se formar o corpo. O espírito já existia na vida espiritual. Então ele encarna, ele utiliza o corpo, mas quando o corpo não serve mais, o corpo morre, o espírito se liberta e continua vivendo como espírito que ele era. A diferença é essa. Daí nós não nos preocuparmos e não acharmos que há ressurreição da carne. Mas os que estão apegados a essa ideia, não é? Acham maravilhoso, ele ressuscitou mortos. Não, ele não ressuscitou mortos. Ele curou corpos que estavam em letargia, no estado de morte aparente. E foi uma grande obra que ele fez. Uma coisa admirável, não é qualquer pessoa que consegue, não é? Em relação à vida espiritual, convém lembrar também Jesus, porque ele disse, Deus não é Deus de mortos, porque para ele todos vivem. O corpo morre, mas o que Deus criou imortal é a essência espiritual. Nós somos seres espirituais e não morremos nunca. E quando nós estamos libertos da carne, nós estamos vivendo espiritualmente. Para Deus, imagine se somos mortos. O corpo é que foi morto, não é? Bem, então esse ressuscitai os mortos, que ele falava para trabalhar com a mediunidade, ressuscitar os mortos, significaria, tragam os mortos de volta. Aqueles que o pessoal pensa que morreu, acabou, tragam eles para comprovar a imortalidade, não é? Era isso que Jesus dizia aos seus apóstolos. E ao final de todas as instruções, ele disse, de graça recebestes, de graça dai. Era a recomendação para que o exercício da mediunidade fosse gratuito. Não se cobra pela mediunidade. É recomendação de Jesus. Tudo bem, mas por que será, não é? Ele exemplificou. Tudo que Jesus ensinava, ele viveu. Então, Jesus não somente recomendou, ele também exemplificou o trabalho espiritual gratuito. Quando foi que os seus discípulos cobraram alguma coisa pelas tarefas que realizavam com a sua mediunidade? Nunca. Será que Jesus cobrou alguma coisa dos seus discípulos, apóstolos, quando ele fez o trabalho de estímulo às suas faculdades mediúnicas? Também não cobrou nada, não é? Nenhuma das realizações que Jesus fazia com as suas forças espirituais, ele cobrava absolutamente nada. Quando ele expulsou os vendilhões do templo de Jerusalém, ele deu uma enérgica demonstração
de que não se deve comerciar com as coisas espirituais, nem torná-las objeto de especulação ou meio de vida. Estamos concordes até aí? O ensinamento de Jesus é esse. É o ensinamento e o exemplo do nosso Mestre. Mas por que ele teria recomendado e exemplificado assim? Em princípio, porque a mediunidade é uma faculdade concedida por Deus ao ser humano. Não é um dom. Todos nós somos seres espirituais, transcendemos ao corpo em certas circunstâncias e sentimos o plano espiritual, comungamos com o plano espiritual. Naturalmente, algumas pessoas fazem isso de modo mais ostensivo, mais regular, mais intenso, mas todos nós temos comunhão com o plano espiritual, não é? E quanto a essas pessoas que são médiums ostensivos, eles não pagaram nada pela sua mediunidade, como nós também não pagamos. Quando a gente, por exemplo, transcende um pouco o corpo e vê um espírito, ou recebe uma inspiração, a gente paga alguma coisa? Não paga nada. É gratuito. A gente recebe de graça. Então, de graça, devemos dar também. Quando eu trabalhava para essa aula, eu fiquei pensando assim, aquilo que algumas pessoas iriam argumentar. Mas também foi de Deus que nós recebemos a vida, a inteligência, a força. E com tudo isso a gente realiza trabalhos. E a gente recebe paga. E é muito justo. Qual é o problema? Quem trabalha tem direito ao seu salário. No entanto, não é lícito cobrarmos pelas coisas espirituais. Vejamos a diferença. Quando nós cobramos pelo nosso trabalho físico ou intelectual, nós estamos fazendo um trabalho que atende às necessidades da vida terrena, nossas e dos nossos semelhantes. A gente faz alguma coisa que é útil para o conjunto. E cada coisa que a gente faz representa uma permuta. O sapateiro faz sapato para as pessoas. O verdureiro compra o sapato, mas em compensação ele produz as verduras. O verdureiro faz não sei o quê, e assim por diante. Cada um cobra o seu trabalho, mas ele usufrui de outros. Todos trabalham uns para os outros. A pessoa produz o que precisa, aquilo que ela é capaz, e os outros recebem e por sua vez também prestam serviços. Então cada qual das pessoas tem sua capacidade ou aptidão. E essa capacidade ou aptidão é útil no conjunto humano. Todos podem fazer alguma coisa útil para o conjunto, todos podem ganhar o seu pão. A gente abre exceção para criancinhas, para idosos, para aqueles que estão muito enfermos. A gente não vai exigir, não é? Que eles trabalhem, não está em condição. Mas todos os outras pessoas, todos nós nos sentimos dignos. Eu ganho pão com o suor do meu rosto, quer dizer, eu sou capaz de me manter. Eu faço alguma coisa que é necessária ao conjunto. Eu permuto o meu trabalho com aquilo que os outros produzem. Muito bom. É justo, é indispensável que esse trabalho terreno seja remunerado, que cada um receba pelo que faz o salário devido, que vai assegurar a sua sobrevivência corpórea. Agora imaginemos se a mediunidade for colocada como comércio ou profissão. O que será que pode acontecer? Os pobres terão dificuldade, impedimento ao esclarecimento espiritual, ao conforto, à ajuda. Porque o pobre não pode pagar. E se a mediunidade está sendo paga, o pobrezinho fica olhando, mas ele não tem dinheiro para se aproximar das coisas espirituais. Se estiver sendo cobrada, tadinho dos pobres. Eles ficam alijados do amparo espiritual.
Por isso mesmo, Allan Kardec diz assim: Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre dela fique privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que eu pranteio, porque sou pobre. Já imaginaram? A pessoa não alcança, não tem direito ao consolo de saber que os seus entes queridos prosseguem vivendo, porque não pode pagar o médium para intermediar os seus seres espirituais. E ele também não tem certeza da imortalidade, porque ele não pôde dialogar com espíritos, presenciar acontecimentos. Então ele só ouve falar: olha, a vida continua, mas ele nunca teve comprovação, porque ele nunca teve acesso às reuniões mediúnicas, às manifestações de espíritos. Não é doloroso isso? Outra coisa, o médium, quando cobra pelo seu exercício mediúnico, ele recebe paga. Mas quem é que produz o trabalho? Os espíritos. Não é imoral? Eu estou lucrando com o trabalho dos espíritos. Eu estou explorando os espíritos. Faz isso aí, espírito. Ó, por meu intermédio, estou eu aqui. Pode me usar. Mas quem trabalha é o espírito. Quem dita uma página linda, quem dá uma informação, é o espírito. Não é você. Você é só o porta-voz, você é só o intermediário, você é o profeta. Muito bem. Então, se as pessoas, o médium, quer vender aquilo que não se originou das suas ideias, das suas pesquisas, qualquer espécie de trabalho dele não fez, mas aquilo que os espíritos produziram ele quer vender. Infelizmente, no movimento espírita, pouquíssimos, é verdade, felizmente, mas alguns estão perdendo isso de vista. E estão dizendo: mas eu também tenho trabalho, eu tenho tempo, eu vejo o material. Mas ele não produziu o trabalho, não é obra dele, mas ele vende como se fosse dele. Não, isso está errado. Na nossa editora, por exemplo, todos os autores, eles doam os direitos autorais. Precisa ser responsável pela obra, tem que ter um autor responsável. É o médium, é aquele escritor, mas todos nós doamos os direitos autorais. Não ganhamos nada com isso, porque nós entendemos que mesmo este trabalho com as ideias espíritas, elas não são nossas. Nós apenas as organizamos, contamos fatos, mas em verdade nós estamos reproduzindo a doutrina espírita. Não é criação nossa. Não é esforço nosso, não é? Então nós não vendemos as coisas que não se originaram de nossas ideias ou pesquisas, que não exigiram qualquer espécie de trabalho nosso. Outra coisa, trabalho dos espíritos e nós recebemos a paga. A paga é em coisas materiais. Espírito usa as coisas materiais? Não usa. Não adianta tapar o sol com a peneira e dizer: não, mas é para as obras assistenciais, não, mas é para fazer a caridade. É muito perigoso isso. Quando a pessoa doa os direitos autorais e a obra vende em benefício da assistência social, tudo bem. Mas a pessoa fica com o poder, com os direitos autorais. E então diz que está ajudando aqui, que está ajudando lá, porque vendeu um pouquinho para aqui, um pouquinho para lá. Não. Isso é muito perigoso. Não falamos mal das pessoas, mas vocês sabem que a Zíbia Gasparetto, grande escritora médium, não é? E o filho dela, Antônio Luiz Gasparetto, a questão de uns anos atrás, não sei se 8 anos, eles vieram a público e declararam que não eram mais espíritas. E passaram a cobrar pelos seus livros, pelos seus trabalhos.
É livre-arbítrio deles. Foi bom eles dizerem que não eram espíritas mais, porque os espíritas não cobram. Não é? Uma coisa que Kardec fala, e às vezes a gente não pensa. Uma pessoa, por exemplo, recebe um livro de um familiar, contando lembranças da família, tudo, mandando mensagens, e a pessoa depois vende aquele livro. Ele está expondo o seu ente querido. Já imaginou ele marcar uma sessão de venham aqui, porque eu tenho um espírito familiar, um espírito amigo, e ele vem e me conta as coisas. Vem cá, traz os seus problemas, que eu vou perguntar a esse espírito amigo e ele vai responder. Quer dizer, está explorando os seus entes familiares tão queridos, não é? A gente não pode explorar, nem quando estão encarnados, nem quando estão desencarnados, não é? Outra coisa, se a gente cobrar, vamos ter de assegurar resultados. Não tem a defesa do consumidor? É isso aí. Pagou para ter uma comunicação e não veio a comunicação. Não veio, devolve meu dinheiro. Não teria que ser assim? O médium não pode assegurar que os espíritos virão e atenderão a pessoa como ela quer, como ela pensa, como ela espera. Não pode. O médium nem sabe se ele vem ou não. Chico Xavier, naqueles programas do Pinga Fogo, às vezes ao final o pessoal pedia, pode se concentrar para receber alguma mensagem? Eles não sei. Eu me concentro, mas eu não sei se vem algum espírito, não é? Ele não podia, ele não tinha autoridade sobre os espíritos, não é? A mediunidade é uma faculdade fugidia, instável. Ninguém pode contar com ela com certeza. E ela não funciona sem o concurso dos espíritos. E os espíritos nem sempre podem, nem sempre devem e nem sempre querem atuar. Os bons espíritos, às vezes, não querem atuar. Por quê? Porque eles não querem ser coniventes com o erro do médium que está cobrando pela consulta. Ele estaria ajudando o médium a errar, então ele não quer fazer isso. E os maus espíritos? Também não, porque eles não gostam de ser explorados. Que é isso? Está ganhando dinheiro a minhas custas? Ele é um mau espírito, mas ele também não gosta de ser explorado, não é? Outro ponto a considerar: quando nós cobramos pelo exercício da mediunidade, nós lançamos descrédito sobre essa faculdade. Tudo que se pode comprar tem pouco valor, hein? Amor comprado? Não, o que é puro, o que é verdadeiro não se compra, né? Mas se você pode comprar mediunidade, deve ser bem barata essa mediunidade, hein? Deve valer muito pouco, hein? Se a gente cobra pela mediunidade, nós lançamos descrédito sobre nós mesmos e sobre o intercâmbio espiritual. O pessoal começa a duvidar, a desacreditar da manifestação mediúnica. As pessoas perdem a sua fonte de informações, de conforto, de ajuda espiritual. É um grande prejuízo para o progresso moral da humanidade. Enquanto nós conservamos a mediunidade pura, sem troca por nenhum benefício material, pessoal, então nós a consideramos algo importante, valioso, não é? Mas se a gente comercia com a mediunidade, é coisa banal, perdeu o seu valor. Por isso mesmo Allan Kardec diz, a mediunidade séria nunca pode constituir uma profissão. Isso a desacredita moralmente. E a faria semelhante aos ledores da Buena Dicha. É o pessoal que lê sorte. O pessoal lê sorte, né? Sempre fala coisas boas, porque é o que a pessoa quer ouvir. Imagine se alguém que lê sorte vai falar alguma coisa má pra gente.
A gente não quer nem pagar, vai embora, tá me agourando, né? Esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância e a credulidade dos supersticiosos, foi o que levou Moisés a proibi-la. Por isso, estava desacreditada, estava sendo mal usada, não é? Mas o Espiritismo, compreendendo o aspecto sério do fenômeno, desacreditou a sua exploração e elevou a mediunidade ao grau de missão. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Talvez que alguém diga, mas eu não cobro nada não recebo dinheiro nenhum. Não recebe? Mas recebe um lucro, uma vantagem, um interesse pessoal assistido, satisfação da vaidade, do orgulho, tudo isso também é paga. Tudo isso está ganhando alguma coisa. Não. A gente só tem que ganhar de Deus. A recompensa de Deus, não é? Um médium dá seu tempo ao público. Ele fica horas atendendo ao público. E ele diz que faz isso no interesse da causa espírita. Mas que ele não pode dar todo esse tempo de graça. Sabe o que Kardec pergunta nesse caso? Será no interesse da causa ou no seu próprio interesse que ele dá esse tempo? E não será porque ele entrevê aí uma ocupação lucrativa? Por este preço, encontram-se sempre pessoas devotadas. Será que ele não tem um outro trabalho à sua disposição? Só tem o trabalho da mediunidade para sobreviver? Não, né? Quem não tiver com que viver, procure recurso fora da mediunidade. Se quiser, consagre-lhe materialmente o tempo disponível. Só tem 1 horinha disponível. Tudo bem. 1 hora por semana. Tudo bem. Tenho 2 horas por semana. Ótimo. Eu posso atender 2 vezes por semana. Muito bem. Você dá o tempo que você pode para o serviço espiritual. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício. Ao passo que se afastam, os bons espíritos se afastam da pessoa que quer fazer da mediunidade escabelo, quer dizer, é um banquinho para apoiar o pé para ir mais alto. Né? Tem gente que quer subir com a mediunidade, fazendo a mediunidade ser paga. Não, os bons espíritos se afastam. Agora, Kardec faz uma consideração que para nós aqui no Brasil fica meio esquisita. A gente de princípio não entende. Ele diz, a parte estas considerações morais, não contestamos de modo nenhum que possa haver médiuns interesseiros, honrados e conscienciosos. Porque há pessoas honestas em todas as profissões. A gente diz, como? Porque aqui no Brasil, a gente não tem essa ideia, não é? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas, mesmo pobres, não gostam de receber caridade. Se você tenta doar alguma coisa, fazer alguma coisa por elas, e elas não dão nada em troca, elas dizem, não, caridade eu não aceito, porque elas acham que diminui a elas. Que elas ficam pessoas que não são capazes de se bastar a si mesmas, que dependem da caridade alheia, elas não querem. O brasileiro gosta, né? O brasileiro diz assim, quer me dar alguma coisa? Opa, gostei! Então a nossa mentalidade aqui é diferente dos europeus, é diferente dos estadunidenses. Eles veem isso como uma ofensa. Nós vemos isso com agrado. Então, quando Kardec fala de médiuns interesseiros, honrados e conscienciosos, é porque lá todo o trabalho é pago.
E eles acham que até mesmo o trabalho do médium deve ser pago. É mentalidade da nação, é diferente, não é? Então ele fala médiuns interesseiros, mas honrados e conscienciosos. São aquelas pessoas que estão trabalhando com a mediunidade, segundo o conceito do seu povo, cada um recebe pelo que faz, tudo bem. Mas ele não explora, se ele não produz o que era esperado, ele não recebe, ele é honrado e consciencioso, apesar de interesseiro, certo? Mas para nós aqui não forma sentido, né? Aqui para nós não forma sentido. Mesmo assim, Kardec diz, mas se convirá pelos motivos que expusemos, que o abuso tem mais razão de estar com os médiuns pagos, do que junto àqueles que, olhando sua faculdade como um favor divino, não a empregam senão para prestar serviços gratuitamente. Mesmo lá ele diz assim, a gente tem mais segurança, mais confiança quando a gente vê que os médiuns não cobram pelo serviço espiritual. Porque aí a gente vê que eles estão desinteressados de coisas materiais. Eles estão levando a sua tarefa como uma missão. Ah, muito bem. Kardec está com a razão. E graças à gratuidade dos serviços espirituais no meio espírita, é que nós temos assegurado o afastamento das pessoas interesseiras e mal intencionadas. Vocês pensam que não vem gente interesseira e mal intencionada ao centro espírita? Vem! Querem ganhar dinheirinho, aqui tem bastante gente, eles querem clientela. Querem! Então, às vezes, ficava uma senhora lá no corredor e depois de algum tempo a gente percebeu que ela ficava caçando, né, clientes. Ela conversava com a pessoa e dizia para a pessoa ir na casa dela. Que aqui não atendiam como a pessoa queria, mas na casa dela ela atenderia. Quer dizer, ela ganhava clientes. Claro que a direção da casa já corrigiu isso, né? Ela não era médium da casa, coisa nenhuma. Mas ela se aproveitava. Tinha bastante gente, aqui eu caço alguém, não é? Mas a casa, como não oferece ganho material para ninguém, nem para os expositores, nem para os dirigentes, nem para os médiums, nem para os passistas, ninguém ganha nada materialmente. Aí então só ficam os idealistas. Às vezes chega uma pessoa interesseira, opa, deixa eu ver se lá eu ganho alguma coisa. Se aproxima, né? Se faz de espírita, mas depois de algum tempo ele vê, se mato não sai coelho. A pessoa vai embora e nós ficamos em paz. Ficamos só com os idealistas. Não somos perfeitos, não somos os mais puros, mas somos idealistas. Não vivemos à custa da religião, certo? E é assim que vocês aprendem e sentem. Vocês também sentem esse respeito, porque a doutrina espírita nos levou a esse entendimento. Nós fazemos de todos os serviços espirituais alguma coisa santa, alguma coisa pura. E nós não queremos que isso fique diferente, não. Já imaginou a gente desencarnar, voltar a encarnar um dia e procurar uma casa espírita para receber um passe? É tanto cada passe. Ô, meu Pai do céu, não é? Não, vamos conservar o meio espírita de acordo com o Evangelho de Jesus. De graça recebestes, de graça dai. Agora, vocês vão dizer, mas vocês vendem livros. Sim, os livros nós vendemos. Nós temos que imprimir novos livros. Se não vende esses, não pode imprimir outros. Então é um serviço que a gente faz. Mas os autores não cobraram nenhum direito autoral. É uma coisa assim que circula, mantém o movimento, mas não sai lucro, vantagem para ninguém em particular. Alguma perguntinha? O lar de Jesus? Voltou no tema da ressurreição, né?
Olha, quem gosta de estudos espíritas em torno do Evangelho, no ano que vem, às quartas-feiras, a partir de março, na sala 19, vocês terão aulas sobre o livro Estudos Espíritas do Evangelho, que responde a uma porção de questões, de assuntos, para ver o estudo do Evangelho, como Jesus se comportou, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que é que ele fez. Sobre a ressurreição de Lázaro, nós vamos dizer que Jesus não ressuscitou nenhum corpo morto. Porque a lei divina é, morre o corpo, não dá para fazer mais nada. Não adianta, não adianta. Enquanto não morreu, enquanto está em coma, enquanto está no aparelho, tudo bem, mas morreu o corpo, a vitalidade, o fluido vital se escoa e não tem como ninguém atuar sobre ele. Certo? Então Jesus não poderia modificar a lei divina. Jesus não agiu contra nenhuma lei divina. Ele cumpriu as leis divinas. Então Lázaro era muito amigo de Jesus, ele e as duas irmãs dele, Marta e Maria. Quando Lázaro ficou doente, mandaram avisar Jesus. Jesus estava a uma distância de 2 dias de viagem. Mas a notícia chegou lá para Jesus. Está enfermo aquele que tu amas. Porque Jesus gostava muito daquela família. Jesus respondeu: essa enfermidade não é para a morte. Quer dizer que Jesus sabia do que Lázaro sofria, não é? E ficou por ali. Ficou por ali mais um tempinho, uns 2 dias. Quando terminou a tarefa lá, ele disse para os apóstolos: vamos, porque Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Os apóstolos disseram: se ele dorme, deve estar bem, né? Vai ver que passou a crise, está dormindo, o doente está bom, né? Aí Jesus falou na linguagem deles: Lázaro está morto e eu vou ressuscitá-lo. Falou segundo eles pensavam, não sobre a verdade, porque a verdade é que Jesus disse: Lázaro dorme. Certo? Bem, então chegou Jesus lá, na casa de Lázaro. As irmãs vieram chorando, uma delas disse assim: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, não é? Aí Jesus então pediu para tirarem a pedra que fechava a gruta, porque eles não enterravam no chão, eles enterravam em grutas, ali era uma região calcária, então tinha oxigênio. Lázaro não estava sufocado embaixo da terra, ele estava num lugar depositado onde havia oxigênio. Jesus falou para tirarem a pedra. A irmã falou assim: não, Senhor, porque já cheira mal, já é o 4º dia. Ela pensou: quando o corpo está em letargia, ele não decompõe rápido assim. Mas ela não sabia, então pensou que já estava cheirando mal. Jesus não se incomodou com isso, mandou-te rolar a pedra, orou a Deus e aí emitiu a ordem para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E apesar de todo enfaixado, né, como eles costumavam fazer com os corpos, Lázaro saiu caminhando. Porque Lázaro não estava morto, não tinha se desligado do corpo. Lembram da aula de desencarnação? Enquanto o espírito ainda está ligado ao corpo, o corpo tem vitalidade. O espírito pode comandar o corpo, uma vez que ele receba aquela contribuição de fluidos e autoridade moral que Jesus tinha para dar. Recebeu amparo para sair daquele estado e saiu normalmente. Então isso é que o pessoal pensou que fosse a ressurreição de um morto. Da mesma forma, quando ele encontrou um jovenzinho, filho único de uma viúva, que ia indo para o sepultamento, né? Compadecido da mulher, era o filho único dela, Jesus disse ao moço: moço, desperta. E o rapazinho despertou e foi entregue à sua mãe. Da mesma modo para aquela menina, né? Que o pessoal acreditava que já estava morta, mas Jesus sabia que não estava. Então foram curas que Jesus realizou com o seu magnetismo, com a sua vontade maravilhosa. Foi um grande fenômeno, mas não foi ressurreição de corpos mortos.
Está explicado? Muito bom. Assim, a senhora disse, não falando de pessoa, né? Comentou a Zíbia, que há cerca de 8 anos atrás ela disse que não é mais espírita. Os livros que ela publicou posterior a isso, eu li alguns, mas podemos entender que foi fruto da imaginação dela? Não, ela pode ser médium, mas é médium que cobra. Tá, mas aí ela... Problema dela. Os bons espíritos. Problema dela com os espíritos. Se há espíritos que se dispõem a continuar escrevendo por intermédio dela, nós não temos nada com isso. É uma relação entre um espírito e o encarnado. E como eles agem, e se está certo ou errado diante de Deus, eles que vão ver depois as consequências, não é? Mas o médium espírita já é alertado. Para o médium espírita essa atitude não serve. Ah? Nós acabamos de ler, mas para consulta, você disse? As novas mensagens da Sheila são recebidas através do Cleiton. O livro Confissões, Memórias e Confissões de um Espírito Convertido, através do Emanuel, da casa. Aconteceu na casa espírita. Nós fazemos reuniões tranquilas para que esses médiuns tenham um ambiente sereno para eles poderem produzir. Os espíritos vêm e escrevem através deles. Fora isso, nós são as reuniões de assistência. Então, nas nossas reuniões, elas são de assistência, em geral. Nós não podemos ficar com conversinha com os espíritos. Às vezes, um espírito amigo se comunica. Mas é tanta necessidade de espíritos sofredores e de encarnados com problemas que as nossas reuniões mediúnicas são todas em favor dos espíritos desencarnados ou das criaturas encarnadas sofredoras. Nós não fazemos o trabalho mediúnico para ficarmos conhecendo coisas, trocando ideias com os espíritos. Nós não fazemos. Se a gente gostaria, até gostaria, mas a gente não deve, certo? Então nós seguimos assim o que os espíritos amigos estabeleceram na casa. Porque há reuniões, há lugares que dizem que tem um mentor espiritual. Então o mentor vem primeiro, abre os trabalhos, diz como vão ser os trabalhos da noite, aí os trabalhos decorrem, no final ele vem e faz o fechamento. E nós deixamos à disposição dos espíritos amigos, a equipe espiritual que dirige a nossa casa. Então nós fazemos uma leitura do Evangelho, nós fazemos uma oração e aguardamos. E o que é que acontece? Acontece que vem os espíritos necessitados, sofredores, perturbados, e nós trabalhamos, os dialogadores, conversamos, apaziguamos, vibramos, não é? Então daí a pouco, depois de uns 40 minutos, o ambiente começa a ficar suave, as comunicações param. É porque os amigos espirituais recolheram as entidades sofredoras. Por hoje foi feito o trabalho. Agora vem eles, os espíritos amigos, e fazem pequenas mensagens através dos médiuns comuns. Mensagens alentadoras de agradecimento. Nós não fazemos quase nada, mas eles são muito bondosos, eles vêm e agradecem. Porque eles precisam de grupos assim, em que haja um espírito de fraternidade, respeito, vibração, para eles poderem socorrer espíritos muito necessitados. Então eles agradecem a nós, esse pouquinho que a gente pode fazer. Mas e nós aprendemos com as manifestações dos espíritos. A gente vê como é que o espírito se encontra, como é que ele vem, o que ele fala, às vezes arrogante e tudo, mas daí a pouco a gente vai vendo em que situação ele está, o que se passa com ele, e a gente diz, olha, nada de ser orgulhoso e arrogante, não adiantou nada, olha a situação dele, que Deus o ajude, o abençoe, o ilumine, mas nós já aprendemos que se a gente for daquele jeito, a condição da gente no plano espiritual não é nada boa. Então nós estamos sendo educados moralmente a cada reunião. E precisa pedir salário?
Já estamos recebendo instrução. Temos a oportunidade de trabalhar e aprender, não é? Então não temos nada que cobrar de ninguém. Alguma perguntinha a mais? Sim. Essas reuniões bem fechadas, é isso? Sim. Nós temos, por exemplo, no segundo ano, para onde vocês vão, começam os exercícios primeiros, bem singelos. A pessoa começa a sentir aproximação de espírito. Depois, quando é agosto, algumas pessoas já estão dando comunicações, alguns começam a escrever algo. No terceiro ano, aí já acentua mais, não é? Hã? Vários grupos. Vários grupos, porque a reunião mediúnica não se pode fazer, por exemplo, com um salão cheio assim desse. É muita heterogeneidade. A gente vai ter que unir um pouco os pensamentos. Mas as nossas salas são grandes, 40 pessoas, por exemplo, não é? Porque os lugares que eles chamam de ideal, eles têm assim 12 a 14 pessoas. Um grupinho perseverante, por isso, olha, perseverança de vocês está valendo. Porque se a pessoa responde muito bem os questionários, mas ela não tem frequência adequada, a gente não pode mandar para o segundo ano. Porque o segundo ano já é um compromisso. E a pessoa demonstrou que ela não tem devotamento, perseverança, ela não tem. Ninguém obrigou, ela que não quis. Mas se a pessoa tem a média de presença aceitável, então ela vai. Às vezes ela pode não ter tanto conhecimento doutrinário, mas tem a média, passa raspando, certo? Mas conhece alguma coisa e vai para o trabalho. É muito lindo. E a grande prova é que as pessoas que entram nos cursos, e no segundo ano, e no terceiro, elas não deixam mais. Não dá para deixar. É como disse o apóstolo Pedro, quando Jesus perguntou, vocês também querem me deixar? Ele disse, para quem haveremos de ir, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna? Nós também. Se deixarmos o serviço, para onde que a gente vai? No mundo aí só tem futilidade, só tem tanta coisa errada, e nós perdemos aquela oportunidade 1 a 2 vezes por semana de um convívio espiritual, de um alentamento. Nenhum de nós perde não. Depois que a gente conheceu, a gente não deixa não. Não é? Se a gente entendeu e viveu, a gente não deixa mais. Ninguém obriga a gente, mas a gente sente que é importante, que é útil, que é bom para nós e para aqueles a quem podemos ajudar. Por isso é que a Deise está na casa há 64 anos, não é isso? Eu estou há 50, a Julieta também está por aí, e o pessoal não entende, é porque não provou ainda, não provou o que é bom. Não se ganha nada materialmente, mas espiritualmente, no começo, aqui no trabalho da casa, estávamos começando a elaborar os cursos. Eu trabalhava na prefeitura, trabalhava o dia todo, ficava meio cansadinha. Quando eu vinha vindo, eu vinha me arrastando. Eu dizia, pareço uma velha, acho que eu estou com pressão baixa. Eu era jovem, né? Não sei o quê. Eu vinha e começava o trabalho da noite. Em vez de eu ficar cansada, eu ficava lépida. Eu ficava cheia de vida. E depois de algum tempo eu comecei a perceber como é que eu venho exausta e saio maravilhosa. Ninguém falou nada para mim, mas eu comecei a analisar e disse, olha, a gente se recompõe, a gente permuta energias. E é por isso que a gente diz para vocês, nesta segunda-feira vocês não precisam sair para tomar passe. Porque neste momento em que vocês estão orando, pensando, sentindo, vibrando, vocês já estão fazendo a permuta. Não dependem do passe, a não ser num caso de uma enfermidade mais forte, um problema moral, uma mágoa muito grande, um problema grande de família. Fora isso, a gente não precisa sair da aula para receber energias. Tudo bem? Agradeço então a vocês e vamos encerrar.